Além de ser apelidado no mundo inteiro como o rei do futebol, Pelé é um magnata que já acumulou muito dinheiro ao longo de sua brilhante carreira. Mas você já parou para pensar como vive essa celebridade do futebol? Nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre a vida luxuosa do rei Pelé. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Carreira. Nascido em 1940 na pequena cidade de Três Corações, no Brasil, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos. De origem humilde, ele começou a jogar bola ainda criança, mas sua carreira começou a deslanchar mesmo quando surgiu a oportunidade de fazer parte do time profissional do Santos Futebol Clube, se tornando conhecido e levando sua equipe a conquistar diversos campeonatos. Paralelo a isso, Pelé foi convocado para a seleção brasileira, participando da era de ouro do futebol no Brasil, sendo o atleta mais novo a vencer uma Copa do Mundo. Ao todo, o jogador ajudou a trazer para o Brasil o incrível marco de 3 títulos de Copas do Mundo durante toda a sua carreira, contribuindo para que o Brasil fosse conhecido como o país do futebol. Ao longo de toda a sua trajetória no futebol, Pelé chegou a marcar 1.283 gols em todos os seus jogos, o que é considerado um recorde mundial do Guinness. E não é à toa que ele já foi eleito 7 vezes o melhor jogador do mundo, se consagrando como uma das figuras de maior relevância na história do esporte. E é por toda a sua brilhante carreira que atualmente Pelé possui dinheiro mais que suficiente para viver uma vida repleta de luxos. Mansões. Na hora de investir em bons lugares para morar, o rei do futebol gosta de usufruir de ambientes super confortáveis e luxuosos. Em 1979, por exemplo, Pelé comprou uma mansão situada em um terreno de 4.046 metros quadrados na região de Hamptons, em Nova York, um dos locais mais luxuosos e nobres da cidade, onde diversas outras celebridades também possuem casa lá, como Beyoncé, Robert Downey Jr., entre muitos outros. A casa, que fica de frente para o lago, possui uma bela fachada marrom com muitas janelas, o ideal para poder desfrutar a bela vista para o litoral. Entrando na sala do imóvel, podemos ver que o local é bem espaçoso, possuindo uma cozinha integrada à sala, além de contar com um pé direito duplo, que traz uma maior sensação de amplitude ao ambiente. Ao todo, o interior do imóvel possui cerca de 315 metros quadrados, contando com 6 quartos que possuem varandas, que proporcionam uma excelente vista e trazem grande iluminação natural. E como toda casa de verão, não poderia deixar de ter a área de lazer externa, com piscina, para se refrescar nos dias mais ensolarados. Sabe-se que Pelé adquiriu o imóvel em 1979, enquanto jogava no New York Cosmos, pagando na época cerca de 156 mil dólares, o equivalente a 3,1 milhões de reais nos dias atuais. Já em 2018, ele chegou a vendê-la com um bom lucro por 14,9 milhões de reais. Atualmente, Pelé vive no Brasil, em uma mansão que fica no Jardim Acapulco, em São Paulo, um condomínio de luxo, onde inclusive o jogador Neymar Júnior também possui uma casa. O ex-jogador já chegou a mostrar um pouco do seu imóvel durante algumas entrevistas. A sala, por exemplo, é um ambiente muito amplo, possuindo uma paleta de cores em tons claros, decorada com diversas obras de artes nas paredes e até possuindo uma mesa de sinuca no canto. Mas o que impressiona mesmo é a área externa, um enorme espaço que possui uma grande piscina rodeada de áreas verdes, além de, claro, possuir um campo de futebol quando o ex-jogador quiser bater uma bolinha com seus amigos e familiares. E apesar de nunca ter sido divulgado qual é o verdadeiro valor da mansão, para se ter uma ideia, os preços dos imóveis nesse luxuoso condomínio custam em média 20,9 milhões de reais. Carros lendários. Atualmente, Pelé sempre é visto com bons veículos, mas qual será que eram os carros que ele usava na época em que era o melhor jogador do mundo? O primeiro veículo do ex-jogador foi um Volkswagen Fusca, um veículo que na época fazia sucesso e que hoje, dependendo do seu estado de conservação, pode chegar a ultrapassar os 78,8 mil reais.
Outro veículo famoso do jogador foi o seu Aero Willys 2600, sendo inclusive o primeiro a receber esse veículo de presente de uma de suas vitórias. Esse veículo, que na época do seu lançamento era considerado de luxo, hoje pode ser encontrado custando por volta de R$ 105.1 mil. Pelé também já ganhou um Mercedes-Benz 250 de 1969 de presente por seu milésimo gol. Atualmente, esse veículo é considerado uma espécie de colecionável, podendo ser encontrado hoje por mais de R$ 131,3 mil. Alguns anos depois, ele ganhou o Mercedes 280S, outro carro que era muito requintado e importante para a época. O veículo é equipado com um motor 6 cilindros capaz de produzir uma potência máxima de 156 cavalos e atingir a velocidade máxima de 201 km por hora. E não é à toa que atualmente, dependendo do estado de conservação, o veículo pode chegar a custar mais de R$ 157,6 mil. O craque também já foi visto usando um carro que parecia ser um Mercedes 450 SL conversível, outro colecionável que pode chegar a custar mais de R$ 210,2 mil. Luxos exagerados. É claro que um homem tão rico e poderoso como Pelé possui dinheiro mais que o suficiente para usufruir de muito luxo. Na hora de se vestir bem, por exemplo, ele sempre gostou de utilizar belos relógios, como Rolex Datejust de aço inoxidável de R$ 157,6 mil, Rolex Day-Date Yellow Gold de R$ 367,9 mil. Já mais recentemente, ele se tornou embaixador da Hublot, uma das maiores fabricantes de relógios de luxo da Suíça, já tendo sido visto com belas joias da marca como Hublot Big Band UEFA Euro de R$ 31,4 mil, Hublot UEFA Champions League de R$ 78,6 mil, Hublot Big Bang Único FIFA de R$ 104,8 mil. Já na hora de se locomover para os mais diferentes lugares do mundo, Pelé utiliza jatinhos particulares em suas viagens. Uma das aeronaves utilizadas pelo jogador é a do modelo Bombardier Global 6000, um dos maiores e mais modernos jatos do mundo, tendo autonomia para quase 11 mil quilômetros. Com quase 9,2 metros quadrados de comprimento, essa aeronave de grande porte consegue oferecer todo o luxo que se possa imaginar. O seu interior possui capacidade para transportar até 18 passageiros com muito conforto. E para usufruir de todo esse luxo, não há dúvidas de que é necessário desembolsar um bom dinheiro. De acordo com a MT Jet, empresa responsável por cuidar das aeronaves fretadas por Pelé, dependendo do destino escolhido, uma viagem pode chegar a custar por volta de R$ 413,6 mil. Itens valiosos. Pelo fato de Pelé ser considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos, os itens que pertenceram a ele podem chegar a valer muito dinheiro. Segundo foi noticiado na imprensa, o craque decidiu leiloar 2.000 objetos pessoais. Entre os itens que mais se destacam estão, por exemplo, camisa do Pelé do Santos por R$ 120,6 mil, anel do campeonato Cosmos New York por R$ 209,8 mil, troféu do jogador do século por R$ 393,4 mil, bola do milésimo gol por R$ 550,8 mil, coroa em homenagem ao milésimo gol de R$ 1,1 milhão, medalha de campeão da Copa de 1970 por R$ 2,3 milhões e até a réplica do troféu Jules Rimet por R$ 2,8 milhões. Ao todo, o leilão chegou a arrecadar mais de R$ 26,2 milhões, sendo considerado o maior leilão de esportes de todos os tempos. E uma parte desse dinheiro será usado por uma boa causa, com Pelé dizendo que doará uma grande quantia para um dos maiores hospitais infantis do Brasil. Lancha. Na época em que Pelé era o maior astro do futebol dentro dos campos, ele decidiu comprar uma lancha e batizá-la de Kelly Cristina, em homenagem à sua primeira filha. A embarcação é do modelo Cabrasmar Charel 22, um dos barcos mais famosos fabricados na época, possuindo quase 10 metros de comprimento e capacidade para até 4 pessoas. A embarcação é feita de madeira nobre em uma estrutura de inox, sendo ideal para praticar esportes náuticos. Hoje em dia, o modelo é raro, sendo apreciado somente por colecionadores de barcos. A lancha foi restaurada e se tornou uma das atrações de um famoso desfile de barcos do Brasil. E apesar da lancha já estar ultrapassada, pelo fato de já ter pertencido a Pelé, provavelmente deve valer um bom dinheiro. Fontes de renda.
Apesar de já ter se aposentado do futebol há muito tempo, Pelé continua tendo fontes de rendas que lhe trazem muito dinheiro. Pelo fato de ser considerado o melhor jogador de todos os tempos, ele se tornou uma espécie de celebridade conhecida no mundo inteiro, se consolidando como um ícone do esporte. E mesmo que ele já tenha passado dos 80 anos de idade, ele possui redes sociais com milhões de seguidores. No Facebook, por exemplo, ele possui quase 10 milhões de pessoas. Já no Instagram, ele está rumo a atingir os 11 milhões de pessoas. E é claro que toda essa visibilidade, somando a sua gigantesca autoridade no futebol, acaba lhe trazendo muito dinheiro, já que diversas empresas possuem o interesse de investir para associar seus produtos à imagem do jogador. Entre as marcas que já investiram em publicidade com Pelé estão, por exemplo, Puma, Volkswagen, Honda, P&G, Mastercard, Coca-Cola, Louis Vuitton, Subway, Emirates, Santander, entre muitas outras. Para se ter uma ideia dos valores desses contratos, estima-se que somente a empresa de relógios Hublot chegou a investir 2,6 milhões de reais para fazer publicidade com ele. Já para fazer o documentário da Netflix, algumas fontes estimam que Pelé receberá cerca de 21 milhões de reais. A imagem de Pelé é tão importante e respeitada que ele já foi prestigiado por praticamente todas as pessoas mais poderosas do mundo, como Barack Obama, Vladimir Putin, Bill Clinton, Nelson Mandela, Rainha Elizabeth, entre muitos outros. E como não poderia ser diferente para um homem tão influente, Pelé está na lista dos ex-atletas mais bem pagos do mundo após a sua aposentadoria. Fortuna. Sendo apelidado como o rei do futebol por ser o melhor jogador de todos os tempos, não há dúvidas de que Pelé já ganhou muito dinheiro ao longo de sua trajetória. No auge de sua carreira do futebol, por exemplo, ele foi considerado o atleta mais bem pago do mundo. Para se ter uma ideia de valores, na época em que jogava no New York Cosmos, sabe-se que ele tinha um contrato que girava em torno de 10,5 milhões de reais por ano, totalizando 31,5 milhões de reais ao longo de 3 anos. E apesar de ser uma enorme quantia, está muito longe do valor que os jogadores de alto nível recebem atualmente. E diferente do que muitos pensam, o rei do futebol ganha muito mais dinheiro atualmente fora dos campos do que enquanto estava jogando. Isso porque os salários da época eram muito menores. Em 2015, por exemplo, a Forbes estimou que Pelé faturou no ano cerca de 78,9 milhões de reais, uma quantia que veio principalmente de contratos de publicidade. E apesar de ninguém saber exatamente qual é o valor de sua fortuna, muitas fontes estimam que atualmente, no auge dos seus 82 anos de idade, Pelé possui um patrimônio líquido estimado em cerca de 526,1 milhões de reais. E apesar de ser uma grande fortuna, ainda é pouco comparado ao que ele poderia ganhar caso o auge de sua carreira fosse atualmente. Tendo estimativas que, se Pelé atuasse nos dias de hoje, seu salário seria de aproximadamente 1,1 bilhão de reais por ano, um rendimento tão alto que iria lhe tornar um bilionário do futebol. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.